reparem aí que aqui no cantinho da tela, ó, tem o nome É do outro gravando, não lado, é tem? do outro lado Aqui, para né? nós. Pronto, É, para vocês ver aqui. Então, tá gravando a aula agora, tá certo, galera? Então, boa tarde para todos. É um prazer estar aqui com vocês e vamos Boa iniciar nossa tarde. aula de resistência, ou melhor, de soldagem, né? Inclusive, pessoal, é. queria pedir a vocês para que usem somente o microfone de vocês, se vocês quiserem falar alguma coisa, de preferência para exemplificar, para perguntar, caso você tenha alguma dúvida. Não utilize aqui o chat, porque eu posso não ver na hora, né? E aí pode atrapalhar aí a execução da aula. Fechado? Fechado. Claro, se você tiver com o microfone. Se você também não tiver o microfone, você bota no chat aí, que aí alguém vai ver e vai dizer, Túlio, ó, tem um negócio aqui no chat e tal. Mas nós vamos falar hoje sobre soldagem, tá? Eu queria que vocês dessem uma olhada aí para ver se já dá para para ver aí a imagem, tudo ok? Sim, dá para ver, dá para Ok. ver. Pronto. Na última aula que a gente conversou, a gente falou sobre a soldagem e disse que a soldagem ela era um pouco perigosa, vamos dizer assim, né? Ela não é perigosa, mas ela tem os seus riscos, tá entendendo? Então, por isso que hoje, a aula de hoje, é para a gente falar exclusivamente sobre segurança. Por que segurança? Porque se você for analisar, galera, você vai dar uma volta em Vaza Alegre, vai dar uma volta no mercado, vai dar uma volta nas fábricas, nas serralharias, vocês vão ver que o pessoal não tem muita segurança na soldagem, não. Não usam os EPIs, evitam, parece, né? E aí é até engraçado, porque no estágio ele é obrigatório, né? O EPI ele é obrigatório. E aí Ei, Túlio. a gente pede para que a gente pede para que o aluno utilize os EPIs. Ele fica até com vergonha porque os outros não utilizam, né? O dono da empresa não utiliza, não sei quem não utiliza, mas aí todo mundo aqui vai ter que utilizar, né? Pode falar. Quem foi que falou aí? Perguntou? Foi eu. Aquela luz que sai na saudade, pode acontecer o quê com ele? Pois é, a gente vai falar Algum sobre problema? isso exatamente agora. Vamos começar, antes de falar da luz, a gente vai falar aqui sobre todas as regras de segurança, né? Então prestem bastante atenção Isso. aí para a gente não errar, tá certo? A aula de hoje é exclusivamente sobre segurança, apesar da gente já ter a aula de HST, né, no semestre passado. Mas olha só, as regras apresentadas aqui são divididas em três, ok? Para facilitar. Então, regra de segurança relativa ao local. Então, tem que prestar atenção onde é que eu vou soldar, certo? Relativo ao local. Porque, por exemplo, vai que você vai começar uma soldagem e no local tem gasolina derramada. Não pode acontecer um problema? Então, relativo ao local, é importante você analisar. Regra de segurança relativa ao pessoal, que é justamente a você mesmo. Para quê? Para que você evite problemas para você. E regras de segurança relativas ao equipamento de soldagem, né? A máquina. A gente vai ver essas três partes na aula de hoje. Tudo ok? Vamos lá, vamos continuar. Sim. Observem aqui, eu vou dando uma aumentadazinha aqui no... Ixi, aumentei demais, eu acho. Ver a gente enxergar melhor. Olha só. Com relação ao local de trabalho, tem que ter cuidado com incêndio e explosão, né? Porque, como eu disse na aula passada, é muito quente. A soldagem, ela é quente. Vem muitos volts, né? Tem muita carga de energia. Então, tem que ter cuidado com incêndio e explosão. Então, olha só, para garantir a segurança da área de trabalho, a gente tem que dar uma olhada onde é que a gente vai soldar. Garantir a segurança dessa área. Eu vou olhar, tem madeira? Madeira não é suscetível a pegar fogo? Então, eu já não vou soldar ali perto da madeira. Vocês estão me entendendo?
Tem Sim. gás, tem algum gás, tem algum combustível, né? Então a gente evita. Ah, eu vou aqui soldar, mas aqui do lado eu tenho um monte de algodão. Sabe que algodão para pegar fogo é bem facinho, não é? Então tem que ter cuidado na hora de começar. Então isso aí é antes de iniciar, vamos dizer assim, a soldagem propriamente dita, né? Eliminar possíveis causas de incêndios. Instalar barreiras contra fogo e contra respingo. Isso aqui, pessoal, principalmente se você estiver numa fábrica que você precisa estar soldando toda hora, né? Porque se você vai soldar uma vezinha, você vai instalar uma barreira contra fogo, né? Mas se você tem uma fábrica que vai trabalhar com isso, então é bom colocar uma parede, né, de preferência, numa tinta que não pegue fogo, certo? Porque vai acontecer de ficar ali toda hora, né? Tomar cuidado com fenda e rachadura. Por que fenda e rachadura? Porque às vezes você não sabe o que tem lá dentro da fenda, dentro de uma rachadura no chão, numa parede, não sabe o que tem lá dentro, e aí um respingo da solda, né? Um respingo de solda, ele pode cair lá dentro dessa fenda e gerar aí um acidente, né? E instalar equipamento de combate a incêndio. Quais são esses equipamentos? Extintor de incêndio. Tem que ter. Principalmente se você estiver trabalhando com solda. Claro, repito, se você está só em casa, vai fazer uma solda, tem uma máquina, você não vai instalar um equipamento de combate a incêndio, não vai instalar uma porta de barreira contra fogo, né? Mas os outros cuidados vocês precisam entender. Fechado? E aí tranquilo, né? Nada de exagerado. Uhum. Vamos lá. Reparem aqui nessa figura. Dá para ver a figurinha aí, né? Sim. Observem a figura aqui, ó. Foi colocada aqui uma cortina, né? Para que o respingo não saia daqui, né? Nem a fumaça. Porque aquela fumaça também, ela é prejudicial à saúde, certo? Anteparos aqui, ó, foram colocados contra respingos, justamente para evitar que os respingos eles caiam fora da área de solda. Pode falar. Essa cortina tem que ser feita de quê? Pois é um material que não pega fogo, certo? Para evitar que aconteça aí o incêndio, tá bom? Aí tudo é a primeira parte, que é a regra de segurança relativa ao local de trabalho. Tranquilo? Observe. Nunca se deve soldar ou cortar, porque vocês sabem que cortar também tem aquelas faíscas, né? Nunca se deve soldar ou cortar ou realizar qualquer operação a quente numa peça que não tenha sido adequadamente limpa. Por quê? Porque não sei se você sabe, quando você vai comprar uma peça de metal, ela vem com óleo por cima. Vocês já compraram peça de metal? Ela vem Não. com óleo por cima, Não. que é um óleo para não enferrujar. Entenderam? Mas se você for soldar com ela melada de óleo, pode acontecer um Pegar fogo. incêndio, né? Deixa eu botar aqui, que tá entrando pessoas aqui. Maria Eduarda. Pronto, Maria Eduarda. A aula está sendo gravada, tá, Maria Eduarda? Vamos continuar. Nunca soldar ou realizar, né? Sem ela ter sido adequadamente limpa. Não soldar, não cortar em recipientes fechados ou que não tenham sido devidamente esvaziados e limpos. Por exemplo, tem muita gente que vai fazer churrasqueira, né? Pegam lá aquele tambor de óleo, corta o tambor de óleo no meio e faz a churrasqueira. Já viram, né? Aquele tamborzão grande para fazer churrasqueira grande. Todo mundo já viu. Mas aí você vai soldar, a churrasqueira tá melada o tambor tá melado de óleo. Pode acontecer um acidente, né? Então, conhecer os procedimentos locais para caso de incêndio em soldagem ou incêndio em corte. Como é esse procedimento local? É onde está o extintor de incêndio. Vai que começou o incêndio, o que eu faço? Pega o extintor. Vai para o extintor, né? Vai ver o que foi
a causa... Desculpa aí agora, por Só conta que a corre, internet só não corre. tá dando. Não entendi. Eu não tava conseguindo entrar por causa da internet daqui onde eu tô. Tá muito lento, entendeu? A desculpa eu ter entrado agora. Não, tranquilo, tranquilo, o Douglas, né? Douglas, deixa eu te falar uma Yes, coisa. Eu estou gravando aqui a aula também, tá certo? Tem o nome aqui em tá cima certo. gravando, já para a gente ficar cientes aí que estamos gravando, tá? Vamos continuar a aula, tá? Deixa eu ver aqui. Continuação dela aqui, ó. A gente está falando, Douglas, sobre as regras de segurança para a soldagem. A gente Tá falou sobre o certo. local de trabalho, né? E continua, porque olha só, tem que soldar num local que tenha ventilação, certo? O local de trabalho deve possuir ventilação adequada, de forma a eliminar os gases, os vapores e os fumos usados e gerados pelos processos de soldagem e corte, e que podem ser prejudiciais à saúde dos trabalhadores. Então, quando não se tem um local de muita ventilação, de boa ventilação, são instalados exaustores, certo? O que é um exaustor? É aquele que suga a fumaça e aí ele sai lá pelo teto, tá certo? Mas é Certo. importante que se tenha ventilação. Lá no nosso laboratório, a ventilação, como é que a gente faz? Eu abro as janelas, abro aquele portão lá fora, né? E aí não fica todo mundo em cima da soldagem, fica só quem está soldando, ok? Olha só a ventilação aqui. Existem alguns tipos de ventilação, né? Então, eu vou mostrar aqui que existe a ventilação forçada, que é através de um ventilador, né? Os gabinetes de soldagem, que ele é fechado, mas tem dois espaços onde o ar circula. Estão vendo meu mouse também, né? Ou não? Para ver, né? O mouse. Sim, dá. Tem aqui o exaustor, a coifa de exaustão, né? Que é como eu falei, é um tipo um ventilador que sopra ao contrário. Então ele não sopra, ele suga, né? Certo? O ventilador ele joga vento. O exaustor ele puxa para dentro dele, entendeu? Então ele sai como se fosse uma chaminé. E tem aqui o aparelho para respiração autônoma, né? Que aí todo mundo já conhece, que é aquela máscara de respiração, tá? Por isso que também a máscara que a gente utiliza ela é importante, porque evita da gente respirar aquela fumaça que ela é tóxica, tá? Ela é prejudicial para a nossa respiração. Agora, falando ainda da ventilação, a gente vê o seguinte, ó. Os locais como poços, tanques, sótãos, devem ser considerados como área confinada. É uma área confinada, tá? Então é mais perigoso ainda de se ter explosão, de ter problemas, né? Principalmente para a respiração do mecânico, né? Nesse caso, porque ele vai estar lá trancado, não vai ter saída de ar nem nada, né? Não soldar ou cortar peças sujas ou contaminadas por alguma substância desconhecida. Metais, como o aço galvanizado, o aço inoxidável, o cobre, ou que contenham zinco, chumbo, berílio ou cádmio, nunca devem ser soldados ou cortados sem que se disponha de uma ventilação forçada. Nunca se deve inalar os vapores produzidos por esses materiais. Por quê, professor? Porque são materiais que vão lhe prejudicar futuramente, certo? Ah, já estou com medo de soldar, porque é muita coisa, né? Não, não é muita coisa não, é tranquilo. O grande problema é que você tem que botar na cabeça que a sua saúde tem que estar em primeiro lugar. Então, sempre utilize os EPIs. Fechado? Se você tiver tudo certo, não vai ter perigo nenhum. Exato, Luiz Vitor. Se você procurar fazer sempre certo, o perigo vai diminuir. Não é que não tem perigo nenhum, né? Mas vai diminuir quase que 100%. Né? Vamos continuar aqui. Falando ainda da ventilação, observe aqui essa figura, tá? Estão vendo já, né? O soldador
for o operador, ele deve sempre manter a cabeça fora da área de fumos ou vapores, certo? Porque na hora que você estiver soldando, o arco elétrico, ele solta uma fumaça e uma fumaçazinha justamente para evitar que o eletrodo ele se espalhe muito, entendeu? Que ele se espirre muito, tá entendendo? Aí o que que acontece? Se você ficar com a cara em cima, você vai respirar todo aquele fumo, toda aquela fumaça. Então você tem que soldar com a cara, olha aqui, ó, fora da fumaça, perfeito? Sim. Vamos lá. Ainda falando de ventilação, tem outra situação que é importante aqui, ó. Uma atmosfera com menos de 18% de oxigênio pode causar tontura, perca da consciência e, eventualmente, a morte sem sinal prévio. Certo? Por isso que a parte de confinamento é perigoso. Você está lá, não está vendo se tem oxigênio ou não, né? Porque o oxigênio você não consegue ver a olho nu, né? Então, você está lá soldando, a fumaça vai aumentando, você vai ficando sem oxigênio, acaba que você desmaia e se ficar muito tempo sem oxigênio, você vai morrer, né? Alguma irritação nos olhos, no nariz ou na garganta durante a soldagem pode ser indício de uma contaminação do local de trabalho ou de uma ventilação inadequada. Repare. Heitor, Só um minutinho, Gabriel, né? Só um minutinho. Tá. Essa figura aqui, que eu vou até aumentar para vocês puderem enxergar melhor, ela é uma figura importante, tá? Vocês não podem colocar a cara, né, o rosto aqui sobre a fumaça, porque vai diminuir o oxigênio. É óbvio isso, né? Porque vai sair aqui outros gases que podem prejudicar aí a sua respiração, tá? Pode falar, Gabriel. tipo, se a pessoa já tiver problema de respiração, que, tipo, quando tem essa alergia nesse negócio de poeira, essas coisas, tem mais risco de pegar alguma doença, alguma coisa? Tem mais chance, quer dizer? Tem, né? Queira ou não queira, tem. Eu tenho asma, mas nunca tive E eu problema, também. não. Eu nunca Tem tive. esse O nariz pessoal que brabo. tem o nariz grande, né, tem esse problema de asma, né? Você, né? Eu não tenho, não. Nós dois, tá vendo? Mas aí, pessoal, quando você analisa, Asma, tolho. pois é só você ter todo o cuidado para não estar respirando aquela fumaça. É claro que se você respirar aquela fumaça, mesmo aqueles que não têm asma, eles podem se prejudicar também, tá certo? Vamos continuar aqui. Eu já vi que os profissionais de Vasalé vão tudo morrer. Era isso que eu ia dizer. Eu estava dizendo no início. Na verdade, a maioria tem problema de respiratório. A grande maioria. Pois é, mas de qualquer maneira não tem muito problema não, tá? Vocês vão ver quando estiver na solda, que também a solda, a gente não vai ficar, nós alunos, né? A gente não vai ficar o dia inteiro soldando ali, né? Com a fumaça na cara, né? É tranquilo. E outra, fumaça não é para estar na cara não, né? É para você se esquivar dela, sempre. Se ela tá indo para um lado, você vai para o outro. Se ela tá indo para o outro, você vai para um. E assim vai, né? Mas sempre... Mas quando o cabo vai para um lado, ela segue o cabo. Não. A fumaça, ela é bem característica, viu? Vocês vão ver quando vocês estiverem na experiência prática, tá? Tem alguém pedindo para entrar, é? Que não, né? Quando eu tô no churrasco, alguma coisa para churrasqueiro, o cabo vai para um lado, a fumaça segue o cabo. O cabo vai para o outro, a fumaça vai também. Pois é, mas a fumaça da solda ela é um pouquinho diferente. Você vai entender posteriormente. Vamos lá, continuando aqui, ó. Regras de segurança relativa ainda ao local de trabalho. Olha isso aqui, ó. Cilindro de gás. Certo? Preste atenção nisso aqui. Se você vai soldar na sua casa, mesmo que você tenha ali uma máquina de solda, você tem que analisar os riscos do local, né? Como eu já disse desde o início da aula. Então, olha só. Observar as características físicas e químicas dos gases utilizados e seguir rigorosamente as regras de segurança especificadas e indicadas pelo fornecedor.
Aqui é principalmente quando você vai soldar com uma máquina a gás, a MIG, a TIG, a MAG. Repare que o G no final significa gás, tá certo? A MIG, TIG e MAG, tudo é com gás, certo? Então tem que ter cuidado com o cilindro do gás, né? Somente usar esses gases, ou melhor, somente usar gases reconhecidamente adequados ao processo de soldagem ou ao corte e a aplicação prevista. Por que tem isso aqui na regra de segurança? Porque vai aparecer, se você for montar uma loja de solda, vai aparecer gente vendendo gás que diz, não, esse aqui também é bom, faz o mesmo efeito e tudo. Mas às vezes ele é mais prejudicial à saúde, às vezes ele é mais explosivo, estão entendendo? Somente utilizar um regulador de pressão específico para o gás utilizado e de capacidade apropriada à aplicação. E sempre conservar as mangueiras e conexões de gás em boas condições de trabalho, justamente para evitar qualquer problema de vazamento de gás e risco de incêndio, tá certo? Continuando aqui, falando sobre o cilindro de gás, olha só, os cilindros, eles devem sempre ser mantidos na posição vertical. Todos os cilindros, eles têm que estar em pezinho, certo? Não pode colocar ele deitado, ok? Tem aqui uma borracha em torno da corrente, né, que ele é amarrado na corrente. Tem um material isolante aqui, e tem aqui a mangueira, né, que também é presa no material isolante, tá certo? Tranquilo? Ei, Túlio, Pode falar. mas aquele. Ei, Túlio. E aquele dos carros que fica deitado? Qual é que tem? Pois é, ali não é para solda, Algum né? problema? Olha, é extintor, Arthur. Não. Ali é o GLP, né? É o gás liquefeito de petróleo, que tem em vários carros, né? Principalmente na região metropolitana de Fortaleza, onde é até mais barato do que gasolina, álcool, né? Aí por isso que eles colocam, mas aí não tem nada a ver com solda, certo? Arthur, tranquilo, né? Entendi. Vamos lá. Mas os gases da solda, os cilindros de gás da solda, eles precisam estar de pé, ok? Na posição vertical, tá? Beleza, cara. Os cilindros de gás, quando não estiverem em uso, eles devem permanecer com a sua válvula fechada, mesmo que eles estejam vazios. Porque às vezes pode ficar alguma coisinha, né? E aí gerar algum problema. Sempre manter os cilindros de gás distante da chama e distante das fontes de faísca ou do calor, distante de forno, né? Para evitar o quê? Todo mundo já sabe, já falei várias vezes, né? Ao abrir a válvula do cilindro, manter o rosto afastado do regulador de pressão, tá? Nunca conservar cilindros ou equipamento relativo a gás de proteção em área confinada. Sempre os cilindros têm que estar em área que tem ventilação. Beleza até aí? Tudo isso é a regra de segurança relativa ao local de trabalho. Por que eu estou falando dos cilindros aqui? 3 slides falando de cilindro. Porque quando vocês chegarem lá no estágio, no ano que vem, que com fé em Deus vai ser melhor do que esse ano, né, no estágio, vocês vão dar de cara com máquinas a gás, certo? E lá na escola a gente vai praticar máquinas elétricas, né, que não tem gás, tá? Mas quando vocês chegarem lá, vocês vão entender que tem que ficar em pé o cilindro, que não pode estar em área confinada, justamente para evitar possíveis problemas e assim sucessivamente, tá certo? Ok? Até aí, vou continuar, tá? Continuando agora com as regras de segurança relativa a você mesmo, né? Ao pessoal, certo? Tome bastante cuidado com choque elétrico, principalmente nessas nossas máquinas elétricas, né?
você não deve tocar nas partes vivas eletricamente. Como é isso? Naquela parte, no positivo, no negativo, né? Evita tocar, certo? Porque Aí também é pode... demais aqui, pra triscar. Mas às vezes o cara diz, não, mas não dá choque, não. Entendeu? Tem gente que Ei, diz. ei, Túlio, lá na oficina, às vezes, Das cabos foi muito doente. lá na oficina, às vezes, quando a gente colocava o fio terra numa peça de ferro, às vezes a peça ficava dando choque. Exatamente. Fica eletricamente vivo, né? Vocês aguardem só um minutinho aí que eu vou tomar um golinho d'água aqui. Mas vai ficar gravando a Beleza, aula. beleza. 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 Alô? Alguém? Alô? Oi? Vai beber água aqui, vem já. Vamos lá. Agora, com relação ao pessoal, tá? Nunca tocar nas partes eletricamente vivas. Instalar o equipamento de acordo com a instrução do manual específico, que tem gente que quer fazer do seu jeito, né? Mas não é para ser assim. Aterrar os equipamentos e seus acessórios para um ponto seguro de aterramento, né? Instalações elétricas defeituosas, aterramento ineficiente, assim como operação ou manutenção incorreta, são fontes de choque elétrico, tá? Eita, Então, se acontecia aquilo lá no seu colega lá, é porque provavelmente não estava aterrado, né? como assim aterramento? Aterramento é o seguinte, você tem que colocar um fio ligado a um ponto de aterramento, que é uma haste de ferro colocada no chão, para que algum vazamento de energia, de corrente elétrica, ele não corra na sua mão, ele vá direto lá para o chão, entendeu? Porque por que você leva um choque? Um choque na geladeira quando ela está descascada. Por que é? Porque ela não está aterrada, né? Aí o que acontece? Na hora que você trisca lá na geladeira que está descascada, você é o caminho mais curto para a energia ir para o chão. Então você leva o choque até ele ir para o chão. Entendeu? Ah, entendi. Então ele já Então, no caso, estando no quer caso, dizer, ele já estando aterrado, a tendência de choque é bem menor. Entendeu? no caso, se colocar a máquina de solda em cima do cepo de madeira, ela não vai dar mais choque, né? Não obrigatoriamente. Eu estou falando da máquina estar ligada mesmo. Porque às vezes acontece também de você ligar ela só na tomada, mesmo que ela esteja num cepo de madeira, como você disse, mas ela não está ligada na parede, na tomada, então pode estar trazendo energia de lá, né? Com certeza. Isso mesmo. deixa E a maioria dessas máquinas de solda elétrica derrete as tomadas, tudinho. Pois é. Se você for ver a nossa lá, eu coloquei uma tomada nova lá, né? Porque as tomadas que a gente tinha lá era tomada pequena, né? Aí eu coloquei umas tomadas maiores já com disjuntor, para caso ela começar a esquentar, nunca aconteceu, certo? Mas se ela começar a esquentar, eu já falei sobre o disjuntor, né? Na aula de instalações elétricas, o disjuntor ele dispara e desliga a máquina, né? sim, deixei. Vamos lá. Como diz aqui, pessoal, ó. Essa máquina aqui, nessa figura, é uma máquina, certo? Uma máquina que tem que estar aterrada, certo? Aqui tem uns pneuzinhos dela, tá vendo? Ela tem que estar aterrada e a bancada também tem que estar aterrada, certo? Ok? Porque a gente vai Ok. pegar o negativo da máquina e vai ligar, ó, na bancada. Para quando a gente chegar com o eletrodo, que é o positivo, a gente fechar aqui a corrente elétrica, né? E ela vai passar, né? Entendeu? Ainda falando sobre o choque elétrico, garantir
Bons contatos elétricos na peça soldada e nos terminais de saída da máquina. Assegurar-se de que todas as conexões elétricas estão bem apertadas, limpas e secas, porque se estiver molhado já gera um problema, né? Pode dar choque. Manter o local de trabalho sempre limpo e seco e usar uma roupa e equipamentos de proteção individual adequados e em bom estado, né? Sempre limpo e seco. Por exemplo, eu vou soldar, mas eu não tenho aqui um protetor de perna, uma perneira. Então eu posso utilizar outro tipo de material? Posso, uma calça jeans, por exemplo, ela é mais resistente do que aquela calça verde. Se uma gota cair, uma gota que eu digo uma centelhazinha, né, da solda, ela cair numa calça jeans, pode fazer um furinho, pode. Mas naquela outra, ela pode pegar fogo, né? Porque ela é mais fácil de pegar fogo. Vocês estão entendendo? Sim. Ei, Vamos lá. Túlio, que tipo de contato é esse que diz aí? Garante bons contatos na peça. Que tipo de contato é esse aí? Tu diz aqui, garantir bons contatos elétricos. É a questão mesmo da tomada, né? Certo? Ah, tá certo. Entendi agora. E também de onde eu vou soldar. Eu não vou soldar, não falei para vocês que eu tenho que colocar aqui um terra, um negativo, né? Ó. Normalmente tem uma garrazinha aqui, ó. Uma garra, certo? Aí eu vou colocar garra e essa garra tem que estar bem colocada. Né? É um contato elétrico também. Entendeu? Tem que estar bem Entendi agora. colocada, porque senão pode não pegar solda, não passar corrente, né? Lembrando também, que eu acho que vai dizer aqui, mas se não disser eu falo depois. Beleza até aí? Durante a Beleza. soldagem. Beleza. Durante a soldagem, precisamos ter, né, na peça a ser soldada, conectar o cabo terra tão perto quanto possível da junta. Onde é que eu tenho que colocar o cabo terra? O cabo terra é aquele que eu falei, né? Aquele que vem, ó, e vem da máquina, tá? Eu tenho que colocar o mais próximo possível de onde eu vou soldar, tá? Manter os cabos de soldagem e de alimentação do equipamento longe do corpo, certo? Longe do corpo. Aí eu volto aqui, eu até tenho que parar de mostrar o slide, porque tem gente que pega aqui, ó, vai soldar, ele pega aqui, enrola no braço, para poder soldar. Não sei se vocês já viram. Não faz isso, não faça isso, tá certo? É para ser... Porque se acontecer um incêndio, você não vai ter como se desenrolar ali, né? Certo? Tá aqui, ó. Não dá tempo de tirar o braço, Não é dá morto, né? tempo, exatamente. Manter os cabos de soldagem de alimentação longe do corpo. Nunca deve enrolar os cabos em torno do corpo, tá? Às vezes também você tá ali soldando, vai soldar uma peça aqui, outra peça ali, de um portão, por exemplo. Aí você fica dando a volta e o cabo vai enroscando em você, mesmo sem você perceber. Então você tem que estar atento para não deixar, né, enroscar, não deixar se enrolar. Vocês estão entendendo, né, essa parte? Tá. Vamos continuar aqui. Isso tudo aí é relativo ao pessoal, regra de segurança pessoal, tá? Continuando aqui, ó. Efeito da corrente elétrica no corpo humano. Se você tomar um choque de até 10 miliamperes, você vai ter uma dor, uma contração muscular. Sua mão vai ficar, né, presa, vai ter uma contração e vai ter dor. De 10 mili até 20 mili, vai ter aumento da contração, né? Vai, tipo, enrolar sua mão. De 20 a 100, você pode ter uma parada respiratória. 100 mili, não é nem 1 ampere, não, é miliampere. Estão vendo, né? De 100 mili até 3 ampere, pode ter uma fibrilação ventricular que pode ser fatal, né? E acima de 3 amperes, você já pode ter uma parada cardíaca e até queimaduras graves.
Ok? Então, por que tem dizendo isso? Porque lá na máquina de solda, você vai colocar a amperagem que você quer soldar, né? E vai depender, depois a gente vai falar sobre isso, acho que na próxima aula, vai depender do que você vai soldar, qual é o material que você está soldando, qual é a espessura do material, qual é o eletrodo que você está utilizando, e aí você vai lá, aumenta a amperagem ou diminui a amperagem. Vocês estão entendendo? Mas aí, por que eu botei isso aqui? É para assustar? Também. Mas não é só para assustar, não. É para que vocês tenham a consciência de que tudo isso aqui é importante. Tá certo? É bom demais o cara levar um choquinho de vez em quando. É não, pô, é não. É não. Tá esperto. Bem pequenininha aquele chão. Regra de proteção para visão. Os arcos elétricos, foi o que foi perguntado mais cedo, né? Acho que não estava nem gravando, eu não sei. Mas os arcos elétricos de soldagem ou corte, eles emitem raios ultravioletas e infravermelho, certo? Quem é que gera raio ultravioleta e infravermelho, além da soldagem? O sol, certo? Se eu ficar muito tempo, pode provocar queimadura grave e dolorosa na pele e nos danos permanentes na vista. É a mesma coisa de você pegar e fazer, sabe o quê? Olhar para o sol. A pingo de meio-dia, como diz o Matuto, né? Você ficar ali meia hora, você vai ter muitos problemas, ou problemas sérios na sua vista. É mesmo. E se você pegar aquela máscara que protege os olhos da solda, se olhar pro sol com ela, faz o mesmo efeito que ela faz com a solda. Praticamente, né? Praticamente. Tá certo? Então, não soldem sem a máscara de proteção, porque isso pode provocar queimadura grave, né, e dolorosa e danos à vista, tá certo? Já vi muita gente soldando só colocar na mão, assim, no olho. Eu já vi também, é muito despreparo, tá, pessoal? E vocês, quando Aí o chegarem cabo no não estágio, vê, o cabo tá soldando. quando vocês chegarem no estágio, vocês vão ver isso acontecer na sua cara ali, mas você não deve fazer igual a eles, não. Vocês têm que ensinar a eles. Só para vocês terem ideia, pessoal, a importância do estágio na nossa escola, para o comércio de Vaza Alegre, para as indústrias de Vaza Alegre, o pessoal não utilizava EPI. Aí a gente obriga, né, os alunos a utilizarem, aí o pessoal começou a ver a importância do EPI através da escola profissional. Que bom, né? Isso é bom também, mostrar que a nossa escola está fazendo efeito também na sociedade, né? Tá certo? Então vocês não vão na onda deles, não. Vocês é quem tem que ensinar a utilizar o EPI. E se for o caso, até mostrar o porquê, né? Olha só, para soldar ou cortar, usar máscara com vidro ou dispositivo adequado para o processo de aplicação da prevista, né? Porque, veja bem, aquelas máscaras têm o númerozinho dela, né? Tem a 10, tem a 12, tem a 14, certo? Cada uma é uma mais escura do que a outra, certo? Eu não me recordo aqui se a 10 é a mais escura ou se é a 14. Mas eu acho que é o contrário, é a 10 que é a mais escura, se eu não me engano. Tá? Mas aí também ela é muito escura. Se for uma coisinha pouca, uma soldazinha pouca, você talvez não consiga nem ver a solda. Então, a gente lá na escola, a gente tem a 12, que é um meio termo. Tá? Usar óculos de segurança com protetor lateral, se você não tiver a máscara. E qualquer pessoa dentro de uma área de soldagem ou corte, um raio de 20 metros, tem que estar protegido. Por quê? Porque 20 metros você olha, você pode queimar sua vista ainda. Tá certo? Já é perigoso, viu? Com 20 metros, ainda faz. Faz um estrago danado. A proteção da visão, olha só, como eu falei, lembra que eu disse que tinha a opacidade 10, 12, 14? Observe aqui, ó. Até 500 amperes dá para utilizar 12, né? É a arco, né? Processo a arco. É o que a gente utiliza. Tá aqui, ó. De 500 amperes até 1000, aí tem que ser uma 14, porque aumenta a capacidade, né? A soldagem lá aumenta a amperagem.
De 300, até 300 amperes, se for plasma corte, né? Pode utilizar uma 9, até 400, uma 12, até 800, uma 14. Soldagem a plasma, aqui tem a tabelinha, depois vocês dão uma olhadinha. A nossa que a gente vai utilizar é essa daqui, ó. Eletrodo revestido. Até 4 milímetros, a gente pode utilizar a 10. Se passar de 4, a gente vai para 6 milímetros, a gente pode utilizar a 12. Certo? Acima de 6 milímetros, a gente utiliza a 14. Então, a 14 é a mais forte mesmo, é a mais escura. Né? Mas aí a gente não vai utilizar mais do que 6 milímetros, não. Tá? Lá na escola. Quando eu digo de 4 a 6 milímetros, eu estou falando do eletrodo, da espessura do eletrodo, né? Certo? Porque aqui é a amperagem. É de 160 a 250 amperes. Tá? Soldagem MIG-MAG, 11, 12, tá vendo? 11, 12, 14. Soldagem TIG, 50 a 150, depois 150 a 500, ó, dá para utilizar. Então, por isso que eu comprei a 12, porque ela dá para utilizar nessas três aqui. Quando vocês forem para o estágio também, vocês vão utilizar a 12, tá certo? Mas também não é cor de outro mundo, não. Dá para comprar em qualquer lugar que venda coisa para soldador. Ok? Ok. Vamos lá. Continuando aqui, a gente tem as regras de proteção da pele. Da pele. Da pele também. Não deixar nenhuma pele descoberta. Certo? Usar uma roupa protetora resistente ao calor. Normalmente a gente utiliza o gorro, a jaqueta, o avental, as luvas e as perneiras. Certo? A gente não tem a jaqueta lá, mas a gente tem o avental, as perneiras, a luva, e em vez da jaqueta a gente tem as braçadeiras, certo? Elas cobrem o braço inteiro, que vão até o final para juntar com o avental, então a gente não precisa da jaqueta. Usar um calçado de cano longo e estreito. Tudo. Oi. Quando a gente vai para o estágio, vocês disponibilizam os EPIs? Sim, a escola ela tem a obrigação de disponibilizar o EPI, tá certo? Uhum, obrigada. Quem é que tá falando? Que eu não tô conseguindo ver. Junaira. Tá, Junaira, é isso, viu? Vamos continuar aqui. Usar calçado de cano longo, mas cano estreito. Porque se for cano largo, pode cair alguma faísca dentro do calçado, né? Aí não é o que a gente quer. Usar calça sem bainha. As bainhas podem reter fagulhas, né? Sempre usar roupa, inclusive de proteção, tem que ser limpa, tá ok? Aí vamos lá. Estamos já acabando essa aula para entrar na próxima, tá? Medida de segurança dos EPIs, olha para cá. Nós temos aqui, deixa eu ver se eu aumento aqui para ficar melhor para vocês. Olha só, nós temos aqui. Número 1, avental de couro, tá aqui, né? 2, manga de couro, que é o que a gente tem, ó, lá. A gente tem essa manga e o avental. 3, luva de couro, que a gente tem também. 4, perneira de couro, que a gente tem também. 5, sapatas de segurança, né? Aqui, sapato, né? De segurança, tá aqui eles. 6, capacete de proteção, que é aquela máscarazinha mesmo. 7, óculos de segurança, que é esse aqui, que se não tiver o capacete, é importante que esteja utilizando o óculos. E a ombreira de couro, que é o número 8, tá aqui, ó, para botar em cima do ombro aqui. Ou então a jaqueta, né? Também conhecida, tá certo? Tranquilo? Tudo isso aí a gente tem lá. Luvas, mangas, perneiras, avental e casaco. Tá aqui o avental, tá aqui o casaco. A gente não tem esse casaco, mas a gente tem as mangas, tá vendo? É desse jeito aqui, ó. Certo? As perneiras, as luvas e o avental. Então dá para se proteger bastante. Tá? As regras de segurança relativas agora aos equipamentos. Só voltando aqui, a regra de segurança aqui, pessoal, corporal, é utilizar o EPI, tá certo, pessoal? Não deixar de utilizar o EPI de maneira nenhuma, tá ok?
Vamos lá. Regra de segurança relativa ao equipamento. Regra de proteção. Sempre ligar uma máquina de soldar ou de cortar numa linha de alimentação através de uma chave de parede. Tá aqui, ó. Sempre. Através de uma chave de parede. Que é o que eu coloquei lá na escola, né? Porque lá a gente tava ligando direto na tomada. E aí eu disse, não, galerinha, vamos mudar isso aí, porque pode dar problema depois, né? Um incêndio, né? E aí, com os disjuntores, que é a chave, né? Ele já protege mais. Regra de proteção. Nunca opere aparelho defeituoso. Né? Que você não sabe o defeito, pode dar problema. Sempre manter o equipamento de soldar ou de cortar afastado de fonte externa de calor. Forno, por exemplo, né? Evitar. Máquina de soldar ou de cortar não deve ser utilizada em local alagado ou que tenha água, poço de água. É perigoso, pode dar choque. Depois de utilizar o equipamento de soldar ou de cortar, sempre desligá-lo e isolá-lo da sua linha de alimentação. Ou seja, desliga lá na fonte, desliga lá no interruptor, no disjuntor, e tira da tomada. Não deixa na tomada, tá certo? Ok? Estou dizendo isso, eu estou esperando que quando a gente estiver lá na prática não aconteça isso, tá? Se acontecer... agora... Alguém quer falar alguma coisa? Não, né? Acho que é isso aí. Se acontecer alguma Tu, coisa... mas tu acha que nós volta ainda esse ano? a gente vai falar depois sobre isso, depois da aula, tá? Vamos continuar aqui, senão a gente muda o foco. Vamos lá. Inalação de gases, né? Procedimento de socorro, procedimento de emergência. Se o trabalhador com sintoma de exposição a fumos e gases, né? Ele inalar isso aí, deve ser levado para uma área que não esteja contaminada para inalar fresco ou oxigênio, certo? Por exemplo, lá na escola alguém está passando mal, então por gentileza sai logo lá do ambiente para ir dar uma respirada, né? Como é? Não, é a mãe que fala aqui. Caso Continua, a continua. vítima esteja inconsciente, quem prestar o socorro deve eliminar os gases, né? Para usar equipamento apropriado de respiração, né? Antes de entrar lá naquele local. Remover a vítima para uma área que não esteja contaminada e chamar um médico. Isso aí é o procedimento de socorro, né? De emergência. Praticar a reanimação, aquilo que você já aprendeu com o André Luiz, de preferência com a administração simultânea de oxigênio, a tal respiração boca a boca, né? Conservar a vítima aquecida e imobilizada. Tá? Se foi os olhos que foram afetados, o que é que deve ser feito? Caso a vítima use lente de contato, tire a lente de contato. Irrigar os olhos com grande quantidade de água, por 15 minutos. Ocasionalmente, levantar as pálpebras para assegurar a irrigação completa. Aplicar o curativo protetor seco no olho, chamar um médico e requerer assistência médica para remover os ciscos ou poeira que estão lá dentro do olho. Tá? Em caso de ferimento por irradiação do arco elétrico, aplicar repetidamente compressas frias durante 5 a 10 minutos, aplicar um curativo protetor seco e chamar o médico. Não esfregar os olhos de maneira alguma e não usar nenhuma gota, nenhum colírio, a não ser que seja receitado pelo médico. Certo? Isso acontece lá na escola? Nunca aconteceu, tá, gente? Nunca aconteceu. Mas são procedimentos de socorro de emergência que podem acontecer, não é verdade? Não adianta dizer, não, isso aqui não acontece, não. Acontece sim, dependendo da negligência do operador, né? Tá bom? Queimaduras. Para as queimaduras por calor, aplicar água fria. Se a pele não estiver rompida, não, melhor, se a pele não estiver rompida, pode colocar a parte queimada numa água limpa fria. Não furar as bolhas, enfaixar sem apertar, com a faixa seca e limpa e chamar o médico.
tá? E risco de choque, né? Que é o último aqui da nossa aula. Quem prestar socorro deve primeiramente proteger a si mesmo. Não vai, a pessoa está tomando choque. Ah, meu Deus, vamos pegar nele. Não, pode pegar na criatura, né? Deixa eu concluir aqui, aí tu fala. Certo? Tem que primeiro se proteger, né? Se isolar com luva, desligar o equipamento para evitar o contato elétrico com a vítima. E se a vítima não estiver mais respirando, aí a gente tem que praticar a reanimação cardiopulmonar assim que o contato elétrico for removido. Não vai inventar de fazer reanimação com a pessoa tomando choque. Isso aí é sem lógica, né? Chamar um médico, continuar a respiração pulmonar, cardiopulmonar, até que a respiração espontânea tenha sido restaurada ou até que o médico tenha chegado. Administrar oxigênio e manter a vítima aquecida. Tá certo? Pode falar. Quem ia falar era? Heitor, no caso, tu falou as instruções no caso de queimadura. Na escola, tem aquele kit de primeiros socorros no laboratório? Não, não tem não, viu? Tem não. Mas aí queimadura é só água, né? É só água fria. E pasta de dente. Pasta de dente não, viu? Não inventa não. Tá? Por quê? Por quê? Porque não tem nada a ver com queimadura não. Isso é cientificamente comprovado que dá errado. O povo coloca pasta de dente. Pois, quando eu me queimo, eu coloco, meu filho. Fica belíssimo depois. Eu vou parar aqui de gravar. Só um minutinho, tá, pessoal?